galera, nada derruba a gente, nada derruba a gente, ó, vem aqui, ó. Papai, nada derruba a gente, papai. Nada derruba a gente, vamos pra cima, ó. Vamos pra cima, sargento, tá chegando a hora, ó. Ó, cheguei, hein. Cheguei, hein. Agora sim, nada derruba a gente, nem a internet derruba a gente hoje. Vamos pra cima. Ó, eu preciso te aprovar, então nada me derruba, nada te derruba. Vamos pra cima. Mais uma livezinha aqui assim, ó. Ah, moleque, ó. O moleque tá bom. Vem, moleque, vem pra mais uma livezinha com muito bizu, resolvendo questões da ESA. Vem, ó. Moleque. Moleque, o inglês tá bom, ó. Vamos pra cima. Fala, minha galera, nada derruba a gente, Hoje é uma live braba aqui no Instagram, resolvendo questões da ESA. E ó, vamos fazer livezinha também lá no canal do YouTube. Quem quer live no canal do YouTube aí com questões inéditas, joga aí se você quer livezinha no canal do YouTube. Joga aí, livezinha 7 horas lá no canal do YouTube. Joga aí se você quer livezinha. Joga aí se você quer uma livezinha aqui, ó. Vapo lá no canal do YouTube. Uma live top, resolução em quadro aqui, ó. Tiro, porrada e bomba, pique, valesca, popozuda. Altamente bisurado. Já vou desativar os comentários. Já vai chegando embrasando. Que a gente começa a resolver essas questões sapequitas da prova da ESA. Ai, olha só. Olha o que a questão fala. Em 1815 o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Na prática, então eu preciso te lembrar que a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves é um dos temas que a ESA ama cobrar quando se trata de período joanino. Eu falei isso na última live que não ficou salva, vou tentar salvar essa, não prometo porque da última vez deu bug no meu Instagram, pode ser que hoje também ele bugue, mas vamos tentar ir de tudo para salvar essa live hoje. Mas, olha só, em 1815 o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, que na prática representava o quê? Lembra que a família real ela chega em 1808, quando chega em 1815 vai rolar o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena, ele era um congresso que reunia as principais potências europeias. E aí, o rei Dom João VI vai querer participar do Congresso de Viena como rei ali da dinastia de Bragança. Só que como o rei estava na colônia, a dinastia de Bragança ela era considerada ilegítima. E aí o que eles vão fazer? Eles começam um processo para legitimar a dinastia de Bragança. De duas uma, ou ele voltava para Portugal, ou ele arrumava um jeito de legitimar a dinastia de Bragança. Qual é a saída dele? Vamos elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, na prática, foi a causa da Inconfidência Mineira? Não, porque a Inconfidência Mineira foi em 1789. Deixa de ser bizonho, se você marcou essa, você está completamente sob efeito de alucinógenos, drogas ilícitas. Olha aqui, nada significou para o Brasil? Claro que não, gente. É claro que significou muito para o Brasil. O que significou para o Brasil? Significou uma autonomia administrativa, uma equiparação, de certa forma, a Portugal, já que a própria família real, o próprio rei, estava na colônia, que agora era Reino Unido. Então, óbvio que teve um grande significado para o Brasil. Eu amo essa letra C. Provocou enorme satisfação em Portugal? Pensa comigo. Família real, 1807 para 1808, sai de Portugal e vai para o Brasil. Fica lá por anos. Quando tem a oportunidade de voltar em 1815, decide não voltar, mas equiparar o Brasil, que antes sempre foi colônia, agora Reino Unido. Você consegue imaginar o pessoal em Portugal? Brasil, Reino Unido! Reino Unido! Galera comemorando. É festa! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ninguém comemorou. Todo mundo ficou o quê? Irritado, porque o Brasil, que era colônia, agora era Reino Unido. E agora a colônia hospedava, né, o rei, a família real, e se equiparava à metrópole. Então, o gabarito só poderia ceder. Delta. O Brasil adquiria autonomia
administrativa. Autonomia administrativa. Muito cuidado quando eu falo de elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. Autonomia administrativa é o teu gabarite. Gabarite. Olha aqui, já vamos para outra. Escolher outro arquivo. Ai, olha só. Olha. Entre 1580 e 1140, o rei da Espanha passou a ser também o rei de Portugal, dando origem ao período denominado de União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que a administração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu a segurança necessária para que Salvador mantivesse a capital colonial, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. Não houve incursões estrangeiras no Brasil? Você já marcava X de errado, né? Por quê? Porque se eu estou falando que não houve incursões estrangeiras no Brasil, você sabe que é errado, porque nessa época da União Ibérica eu tenho a invasão dos franceses à França Equinocial, no Maranhão, em 1612, eu tenho a invasão dos holandeses à Bahia, em 1624, e a invasão dos holandeses a Pernambuco, em 1630. Então a letra A de cara está errada. Filipe II decretou a liberdade de culto, objetivando evitar tensões e movimentos revoltosos. Filipe II decretou a liberdade de culto, gente, de cara você sabe que está errado. Por quê? Porque se você estudou, se você papirou, e se você não papirou isso, não tem problema, estou te explicando agora, o Filipe II era um rei extremamente católico. O seu pai, o Carlos V, era católico, mas ele era muito mais católico que o pai, ele era um católico muito fervoroso. E esse é um dos grandes fatores que vai culminar no conflito do Filipe II com os Países Baixos. A guerra dos Países Baixos, porque ele era muito católico e não aceitava a disseminação de forma alguma das ideias protestantes na região. Essa guerra dos Países Baixos vai eclodir e tudo mais, e é isso que vai ali levar à ruptura da parceria comercial entre portugueses e holandeses quando a União Ibérica se estabelece, porque a Espanha tinha atritos com a região conhecida como Holanda. Então ele não decretou liberdade de culto, pelo contrário, ele era extremamente católico. A Inquisição espanhola vai estar visitando o Brasil recorrentemente, foi questão inclusive da SpaceX, né, para vistoriar as práticas judaizantes, né, os cristãos novos que se convertiam ao catolicismo e que muitas das vezes se convertiam ao catolicismo, mas interiormente continuavam assim no seu interior, na sua casa, continuavam com as práticas judias, né, dos judeus. Enfim, então essa não poderia ser. A administração filipina promoveu melhorias na economia açucareira no Brasil, gerando independência perante os interesses holandeses? Não. Independência perante os interesses holandeses? Não. Não. Independência perante os interesses holandeses não pode ser, né? Eles não... Lembra que os holandeses eles tinham um papel primordial no processo da produção açucareira. Os holandeses eles eram os grandes responsáveis pela distribuição do açúcar no mercado europeu, pelo refino do açúcar. Então, Charlie, você reparou que também não pode ser. Sempre tem letra E, gente, mas eu tiro porque eu já falei, essa caixinha, ela não tem letra E. Eu não sei qual é o problema dessa caixinha com a letra E. Eu tô para ter uma reunião com o Mark Zuckerberg para conversar sobre isso, porque é inadmissível uma caixinha que só tem até letra D. É inadmissível. Eu vou falar, Mark, olha só, rapaziada quer estudar, mas você não deixa o pessoal ter um gabarito completo. Aí a gente tem que ficar limitando as questões até letra D. É ridículo isso, né? Mas beleza. Apesar da influência política do rei espanhol Filipe II, Filipe II concordou em preservar costumes, língua e aspectos da economia portuguesa em território português e em seus domínios. Perfeito. Perfeito. O que seria isso aí na letra D, que foi o gabarito da questão do ano passado? Juramento de Tomar de 1581. Apesar da influência política do rei espanhol, Filipe II concordou em preservar os costumes, as línguas e aspectos da economia portuguesa em território português e seus domínios. O Juramento de Tomar de 1581, o Filipe II ele vai fazer justamente isso. Ele vai jurar manter a língua e os costumes de Portugal. É por isso, né, que os portugueses não passam a falar espanhol. Alguns vão chamar até de nações irmãs, porque por mais que estivessem no processo de união, existiam algumas diferenças entre elas. Outra coisa que não é modificada, além da língua e dos costumes, é o corpo administrativo de Portugal. Portugal pede para que seja mantido o corpo de funcionários ali de Portugal. O exclusivo comercial com as colônias também é mantido a pedido de Portugal.
Então são algumas coisas que não são modificadas com o início da União Ibérica. Né? Mas você sabe que outras coisas são modificadas, como por exemplo os inimigos da Espanha se tornam inimigos de Portugal, Tratado de Tordesilhas, as linhas são atenuadas e por aí vai. Então tem o gabarito nessa questão, delta, questãozinha tranquilaça do ano passado, olha só, vamos escolher aí outro arquivo, livezinha rápida, livezinha do poder, com muito bizu. Em 1845 a Inglaterra aprovou a lei de Bill Aberdeen. Com relação a este ato, é correto afirmar, beleza. Lei de Bill Aberdeen, gente, o que era Lei de Bill Aberdeen? Era uma lei inglesa que determinava o fim da escravidão? Ah, não, tu que tá ligado sabe que não. O fim do tráfico de escravos. Lembra que já era uma exigência da Inglaterra desde o reconhecimento da independência para o Brasil, lá no primeiro reinado, que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos em um curto prazo de tempo. Em 1831, o Brasil vai criar uma lei para abolir o tráfico, que é a Lei Feijó, também conhecida como Lei para Inglês Ver, mas que na prática não abolia em nada. Com a tarifa Alves Branco, criada em 1844, a Inglaterra é muito prejudicada e alguns acreditam muito firmemente que a Inglaterra ela vai pressionar ainda mais pelo final do tráfico por conta dessa ideia de terem sido prejudicados ali pelo Brasil. E aí, em 1845, a lei de Bill Aberdeen ela fala assim, ó, acabou o tráfico de escravos, acabou essa palhaçada, ninguém mais pode traficar escravos. E essa lei ela também possibilitava que a Marinha da Inglaterra pudesse aprisionar navios que estivessem carregando escravos. O resultado disso é que o tráfico de escravos acaba no Brasil? Não. Se tu estiver me ouvindo, joga um coração aí, ó, porque eu preciso saber se tu tá me ouvindo, se tá funcionando aí pra você. Joga um coração aí, chove de like aí que eu tô carente, eu preciso de likes, ó, preciso, moleque, tô me ouvindo, coisa linda, olha só, rapaziada, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma lei de Bill Aberdeen proibindo o tráfico, mas que não vai trazer resultados, por quê? Porque a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. O Brasil, os traficantes de escravos, vão buscar portos alternativos, portos que chamassem menos atenção e permanecem com o tráfico de escravos até 1850, quando a Inglaterra ameaça o Brasil de guerra e o Brasil cria a chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibindo definitivamente o tráfico de escravos. E aí você já mata o gabarito, né? Concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico? Monopolizar o tráfico não, queria acabar, pô. Determinava substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre? Determinada nada disso, deixa de usar entorpecentes. Olha aqui, era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o julgamento dos traficantes pela Marinha Inglesa. Gabarito, letra C. Gabarito, sem discussão. Era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o julgamento de traficantes pela Marinha Inglesa. Ou seja, se o navio fosse aprisionado, a Marinha Inglesa iria julgar esses traficantes. Era muito comum, inclusive, em vários casos, em vários momentos, os traficantes, vendo os navios ingleses chegarem perto e tudo mais, já aconteceu alguns casos desse tipo, se desfazer dos escravos, amarrando em pedras, lançando no mar, né, para que os seus navios não fossem aprisionados. Então, gabarito dessa questão, Charlie. Beleza? Show. Vamos aí, rapidinho, livezinha rápida, com muita dica, muito bizu. Ó, em 1831, durante o período regencial, esse ano, aniversário do período regencial, tá? Muito cuidado com isso. Caiu ano passado, mas nada impede de cair novamente esse ano, porque esse ano completa aniversário do período regencial, então pode ser, hein? Pode ser que sim, pode ser que não. Em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados. Então ele vai falar, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados. O que foi criado em 1831 pelos moderados, gente? Conselho de Estado, Clube da Maioridade, Regência Una de Feijó, Código de Processo Criminal, Guarda Nacional. Gente, só poderia ser em 1831 a Guarda Nacional, né? Questãozinha ridícula, e teve gente errando, hein? Questão mole. Guarda Nacional, criada em 1831. Por quê? Porque em julho de 1831, 12 e 13 de julho, no 26º Batalhão do Rio de Janeiro, vão estourar algumas rebeliões em que o Império percebe a necessidade de que
criar uma guarda paramilitar, uma força paramilitar formada por cidadãos, para que essa força fosse acionada quando necessária para reprimir revoltas. Porque o Império percebe que nem sempre o exército e os policiais estavam andando de acordo, estavam andando ao lado dos projetos do Império. Então cria-se uma força paramilitar, uma força que vai ser uma força provincial, formada por cidadãos, para que esses cidadãos venham manter a ordem e a vigência da Constituição quando fosse necessária. Essa era a Guarda Nacional, inspirada na Guarda Nacional Francesa. Olha só, gabarito letra A. Show, show, tranquila essa, né? Tranquila, 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 tranquila. Mais uma questão. Mais uma questão. Muito fácil também, muito fácil. A respeito da Inconfidência Mineira, todas as questões da ESA. A respeito da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil, colônia, em 1789, pode ser afirmado com correção que a extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movimento Inconfidente. A extinção da escravidão, gente, quando você pensa em extinção da escravidão, esquece Inconfidência Mineira. Você tem que pensar em Conjuração Baiana. Não fica viajando. Inconfidência Mineira, caráter elitista. Não vão debater sobre questões populares. Alguns grupos da Inconfidência ali, alguns envolvidos, até debatem sobre uma liberdade para os escravos nascidos na região das Minas. Mas não é nem um consenso, não é nada muito definitivo. Entendeu? Então, fim da escravidão, isso é algo da Conjuração Baiana. Melhora dos soldos, igualdade social, jurídica, né? Isso tudo é da Conjuração Baiana de caráter popular. Caráter elitista não vai defender isso. Entre os projetos do Inconfidência estava o fechamento dos engenhos em Minas. Nunca foi um dos projetos Inconfidente fechar engenho em Minas. Então, corta a bravo também, ó. Corta essa aí, porque nunca foi um projeto dos caras. A coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e perdão das dívidas em troca da rendição incondicional dos Inconfidentes? Não. Isso aí acontece na Farroupilha, né? Farroupilha, isso vai acontecer, esse acordo em 1845 lá, que vai ter anistia, perdão, papapá, e não sei o que, perdão das dívidas, a incorporação dos revoltosos ao exército. Isso acontece na Farroupilha. Na Inconfidência Mineira, o movimento não chega nem a eclodir, de fato. É um projeto emancipacionista que não chega a ser colocado em prática. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque é um projeto que vai ser desmascarado, não, vai ser x-novado, pelo Silvério dos Reis, o Joaquim Silvério dos Reis, que vai denunciar o movimento. Então, o movimento não chega a ser colocado em prática. Então, essa também não poderia ser. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera e aumento da cobrança de impostos. Gabarito. Gabarito. O que a gente pode apontar como fatores que motivaram a rebelião? A gente pode apontar alguns fatores ali. Primeiro, a coroa ela vai aumentar a cobrança de impostos, como a questão está te falando, em um momento em que a mineração está declinando. Por que a coroa está aumentando a cobrança de impostos se a mineração está declinando? Porque a região das Minas é uma região que se desenvolve e prospera muito. Porque vai produzir muitos produtos agrícolas e acaba fazendo muito dinheiro. Consequentemente, a coroa que está lá em Portugal, à distância, vê a região, ouve sobre a região, recebe informações que a região está muito rica, muito próspera. E não entende que, na verdade, essa prosperidade é porque eles diversificaram a sua produção. Não é por conta do ouro, porque o ouro, de fato, já estava em escassez, já estava acabando aos poucos. E a coroa entende isso como contrabando. Eles têm dinheiro, mas eles não querem pagar a gente, eles são safados, bandido. Querem dar o golpe do baú na gente. E aí eles vão querer aumentar mais impostos, para quê? Justamente para tentar tirar todo o lucro da região das Minas, que na verdade não lucrava mais quase com ouro. Tá? Outro fator, cobrança da derrama, que está dentro desse contexto. Né? A derrama que foi criada em 1751 nunca havia sido cobrada. O Visconde de Barbacena ele assume o governo e quando ele assume, ele vem com um encarregado de cobrar derrama que era mais de 700 arrobas, se não me falha a memória. Os vários impostos atrasados de anos consecutivos, que seria cobrado de uma vez pelo Visconde de Barbacena, mas ele deixa de cobrar, ele não cobra. Né?
Quando chega lá na hora H, ele decide não cobrar, porque ele fala, cara, nunca cobraram, se eu cobrar, pô, vão me odiar. Então ele esquece, deixa de lado, né? É isso. Outro fator que desencadeia, que motiva a Inconfidência Mineira, a gente pode apontar também, gente, é o Alvará de 1785, criado pela Dona Maria, a louca, a crazy, Dona Maria Crazy, que proibia as manufaturas na colônia. Proibia a produção de manufaturas na colônia. O que o Alvará determinava? O Alvará de 1785, ele falava o seguinte, ó, a Dona Maria fala isso no Alvará. O Brasil é um país que produz produtos agrícolas. Se a gente começa a destinar uma produção para as manufaturas, a colônia ela vai acabar se concentrando em algo que ela não deve produzir, porque o foco da colônia deve ser a produção de produtos agrícolas. Então a mão de obra ela vai acabar se desvirtuando e reduzindo a produção de produtos agrícolas. E aí ela vai proibir, baseado nesse argumento, a produção de manufaturas, que vai ser liberada pelo Dom João quando ele chega com o Alvará de 1º de abril de 1808. Então o gabarito seria D, né? E aí eu mostrei, elenquei para vocês alguns motivos aí para que ocorresse a Inconfidência Mineira. Vamos para outra. Ó, the last one, e essa aí muita gente errou, tá? Muita gente errou essa, muita gente errou da União Ibérica, muita gente errou. E muita gente errou essa. Essa aí foi chuva. Essa aí foi chuva de erro. Foi do ano passado essa. Não, minto. Viajei. Tem outra aí, né? Tem outra? Ou é essa mesmo? 1485. Não, essa mesmo. Essa mesmo. Muita gente errou essa aí. Essa é de 2011. Falei besteira, né? Essa não é do ano passado. Tô confundindo com outra. A formação das nações. Muita gente errou essa. A formação das nações latino-americanas. Essa, para mim, é uma das questões mais bem elaboradas da ESA dos últimos anos, tá? Esteve atrelada à particularidade do seu processo de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos, a América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo a unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi A. Então ele quer, dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para que o Brasil se mantivesse unificado. E aí é interessante que ele faz uma comparação com a América Espanhola. Enquanto a América Espanhola se fragmentou, se dividiu, o Brasil se manteve unificado. Mas dentre esses fatores abaixo, qual foi o único que não favoreceu, não contribuiu essa integridade territorial? Gente, muita gente nessa questão colocou... Se você ler a letra A, ele fala elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. Cara, essa opção, ela contribuiu para que o Brasil se mantivesse unido, né? Brasil, Reino Unido, pá, aquela coisa louca. Então, contribuiu pra caraca, né? Contribuiu pra caraca. Porque o Brasil é equiparado a Portugal, se torna Reino Unido de Portugal. Então isso, obviamente, favorece para que a integridade territorial do Brasil seja mantida. Até porque o rei permanece aqui. Ele não volta para Portugal em 1815. Incorporação da província Cisplatina e Guiana Francesa por Dom João VI. Aí está o teu gabarito. Por quê? Porque isso não contribuiu. Por que não contribuiu? Porque você sabe que a província Cisplatina foi um território perdido em 1828 com a Guerra de Cisplatina. Você sabe que a Guiana Francesa foi um território perdido, devolvido, no caso, né, a região da Guiana Francesa foi devolvida por Dom João, beleza? Depois ali do período napoleônico. Então, são duas anexações que Dom João faz, as duas anexações de certa forma, muito influenciadas por uma política externa contra a França. A primeira anexação da Cisplatina, porque ocorre duas vezes, né? A segunda já não, mas a primeira contra a França de Napoleão, sim.
As duas, elas não corroboram, elas não vão colaborar para que o Brasil se mantivesse unido, porque são dois territórios que não permanecem como parte do Brasil. É simples. É simples. A ação pacificadora de Caxias no combate de várias revoltas regenciais, isso contribuiu, né? Isso contribuiu. Ele pacificou, vai lá, reprimir, fazer acordo e manteve os territórios unidos. A do Maranhão, território do Rio Grande do Sul, então contribuiu. Transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, esse foi o grande fator que contribuiu para a integridade territorial e para a unidade territorial do Brasil. A família real estar aqui, talvez foi um dos grandes fatores que fez com que o Brasil permanecesse somente um território, diferente da América Espanhola, que vai se fragmentar em vários. Beleza? Show de bola? Show de bola? Tranquilo, galera? Foi. Fluiu. Comenta aí. Curtiram? Fluiu, livezinha rápida. Livezinha do poder. Bizu atrás de bizu. Fluiu? Joga aí nos comentários, comenta aí alguma coisa. E comenta aí se você quer uma live no Instagram. Instagram, bravo. No YouTube. YouTube. Querem uma live no YouTube hoje ainda? Resolvendo questões inéditas? Querem? Quem vem comigo? Alguém vem comigo? Agora me fala aí. Alguém é do Rio de Janeiro aí? Vai estar fazendo a prova na Suam? Alguém do Rio vai estar fazendo a prova na Suam? Em Bom Sucesso? Alguém? Vou estar lá na Suam, hein? Vai ficar salva, Lúdio. Vou estar lá em Bom Sucesso, hein? Para quem é do Rio, se me ver, dá um grito. Mestre! Acho que não aumenta não, cara. Acho que mantém a mesma coisa, o mesmo padrão. Livezinha, então, no canal do YouTube. Vou chamar lá a livezinha pra vocês. Vamos pra cima. Tamo junto, galera. Vou tentar deixar salva. A última vez não ficou salva. A live que eu fiz essa semana não ficou salva. Essa eu vou tentar salvar. Não sei porque a outra não ficou salva. Essa eu vou dar um jeito aqui de salvar. Se Deus quiser, vou salvar. Tamo junto, galera. Vamos pra cima. Mais uma live. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço, Brasil.